Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Capítulo 4. Das sessões do plenário. Artigo 79. O plenário reunir-se-á no período de 15 de janeiro a 15 de dezembro de cada ano, observado o disposto nos artigos 81 e 82 deste regimento. Parágrafo único. O recesso compreendido no período de 16 de dezembro a 14 de janeiro não ocasionará a paralisação dos trabalhos do tribunal, observado o disposto no artigo 170 deste regimento. Artigo 80. As sessões do tribunal serão ordinárias, extraordinárias, especiais, reservadas e administrativas. Artigo 81. As sessões ordinárias, extraordinárias, especiais e reservadas somente poderão ser realizadas com o quórum de 4 conselheiros efetivos ou substitutos, inclusive o presidente, e com a presença do representante do Ministério Público. Parágrafo único. Na sessão destinada à eleição do presidente, do vice-presidente e do corregedor será exigida a presença de, pelo menos, 5 conselheiros titulares, inclusive o que presidir o ato. Artigo 82. As sessões ordinárias serão realizadas às terças e quintas-feiras, com início às 15 horas. Parágrafo 1º. As sessões poderão ser antecipadas ou adiadas, a critério do plenário, e quando ocorrerem pela manhã terão início às 10 horas. Parágrafo 2º. A critério do plenário, por proposta do presidente, as sessões ordinárias poderão ser prorrogadas. Parágrafo 3º. Por proposta do presidente, de conselheiro, de auditor ou de representante do Ministério Público junto ao tribunal, aprovada pelo plenário, a sessão ordinária poderá ser suspensa para a realização de sessão extraordinária. Parágrafo 4º. Se o horário da sessão especial coincidir com o da sessão ordinária, esta poderá ter início logo após o encerramento daquela. Parágrafo 5º. O julgamento de mérito de determinadas matérias ou tipos de processo poderá também ser realizado por meio eletrônico, nos termos e condições definidos em ato normativo. Artigo 83. Nas sessões ordinárias será observada, preferencialmente, a seguinte ordem de trabalho. Inciso 1. Discussão e votação da ata da sessão anterior. Inciso 2. Expediente. Inciso 3. Apreciação e julgamento dos processos incluídos em pauta. Inciso 4. Apreciação e julgamento dos demais processos constantes de relação. Inciso 5. Outros assuntos de interesse do Tribunal. Artigo 84. As sessões extraordinárias serão convocadas pelo Presidente, com antecedência mínima de 24 horas, salvo por motivo relevante ou urgente, devidamente justificado. Artigo 85. As sessões especiais serão convocadas para: Inciso 1. Apreciação das contas prestadas pelo governador. Inciso 2. Solenidade de posse de conselheiro, do procurador-geral ou de auditor. Inciso 3. Outras solenidades, a critério do plenário. Artigo 86. As sessões reservadas serão realizadas às terças e quintas-feiras, após o encerramento das demais sessões previstas, quando incluídos em pauta processos dessa natureza, mediante convocação do presidente sempre com a presença de, pelo menos, 4 de seus membros titulares, inclusive o que presidir o ato. Parágrafo único. Nas sessões reservadas serão julgados processos cuja preservação do sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado ou essencial à defesa da intimidade das partes. Artigo 87. As sessões administrativas serão realizadas às terças e quintas-feiras, quando incluídos em pauta assuntos de natureza administrativa do Tribunal, mediante convocação do presidente sempre com a presença de, pelo menos, 5 de seus membros titulares, inclusive o que presidir o ato. Artigo 88. As sessões serão públicas, salvo quando a preservação do sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado ou essencial à defesa da intimidade das partes, desde que não prejudique o interesse público. Parágrafo único. A apreciação de matérias em sessão sigilosa será exclusivamente com a presença dos conselheiros, auditores, representante do Ministério Público e secretário das sessões, bem assim das partes e de seus representantes legais. Artigo 89. À hora prevista, havendo número legal, o presidente declarará aberta a sessão, mencionando os conselheiros, auditores e representante do Ministério Público presentes e registrando eventuais ausências, para, em seguida, passar à discussão e votação de atas de sessões anteriores, previamente disponibilizadas, preferencialmente por meio eletrônico. Parágrafo único.
Não havendo quórum, o presidente mandará lavrar termo de presença, e a matéria a ser apreciada ficará automaticamente transferida para a sessão imediata. Artigo 90. Havendo quórum, passar-se-á, se for o caso, a discussão e votação da ata da sessão anterior, previamente disponibilizada, preferencialmente por meio eletrônico, aos gabinetes dos conselheiros, dos auditores e do representante do Ministério Público. Parágrafo 1º. As atas das sessões serão discutidas e votadas até a segunda sessão após a data de realização, exceto as de sessões especiais, que poderá ocorrer em até 15 dias. Parágrafo 2º. Ausente na sessão a que se referir a ata, o conselheiro poderá abster-se de votar pela sua aprovação. Artigo 91. Aprovada a ata, o presidente dará conhecimento dos expedientes de interesse do plenário. Artigo 92. Artigo 93. Terão preferência para apreciação ou julgamento os processos urgentes e na sequência aquele incluído em pauta no qual deva ser produzida sustentação oral. Artigo 94. A discussão dos processos começará com a apresentação de relatório escrito, podendo o relator antecipar o voto ou a proposta de decisão, igualmente por escrito, e prestar os esclarecimentos solicitados no curso dos debates. Parágrafo 1º. É facultado ao relator limitar-se a enunciar a identificação do processo e a ler a minuta de decisão, ressalvado quando houver sustentação oral, caso em que se observará o disposto no parágrafo 4 graus do artigo 136 deste regimento interno. Parágrafo 2º. A simples leitura da minuta de decisão não dá início à fase de votação, podendo, ainda, a matéria ser discutida. Parágrafo 3º. O presidente poderá encaminhar a discussão, aduzindo esclarecimentos e informações que orientem o plenário. Artigo 95. Durante a discussão, a requerimento de conselheiro ou auditor, o tribunal poderá pedir a audiência do Ministério Público. Parágrafo 1º. Antes de emitir parecer sobre o mérito, poderá o Ministério Público requerer a realização de diligência ou a complementação da instrução. Parágrafo 2º. Não concordando com a diligência requerida ou considerando suficiente a instrução, o relator submeterá o pedido ao plenário, como matéria preliminar. Parágrafo 3º. Rejeitada a preliminar, o processo será devolvido ao Ministério Público, para manifestar-se sobre o mérito. Artigo 96. Nenhum membro do plenário poderá fazer uso da palavra sem prévia autorização do presidente, nem interromper o orador sem a anuência deste. Artigo 97. Concluído o relatório, poderá o representante do Ministério Público pedir a palavra para alegar ou requerer o que considerar oportuno. Parágrafo único. Poderá, ainda, o representante do Ministério Público usar da palavra, mesmo durante o julgamento, a pedido seu, de conselheiro ou de auditor, para prestar esclarecimentos ou emitir pronunciamento oral. Artigo 98. Qualquer conselheiro ou auditor convocado, antes de votar, poderá pedir vista do processo, sendo facultado ao representante do Ministério Público fazer o mesmo, na fase de discussão, ainda que já tenha se manifestado nos autos. Parágrafo 1º. O pedido de vista obriga a devolução dos autos à presidência, com voto ou parecer escrito, no prazo de 10 dias. Parágrafo 2º. A novos pedidos de vista será aplicado o prazo fixado no parágrafo anterior. Parágrafo 3º. É vedado a quem pediu vista determinar diligência ou juntada de documentos, providências que dependerão de aprovação do plenário, ouvido o relator. Parágrafo 4º. Se, durante o prazo de vista, der entrada no tribunal documento de interesse para o julgamento do processo, retornarão os autos ao relator, que os submeterá à apreciação do plenário. Parágrafo 5º. A concessão de vista implicará a suspensão da votação já iniciada. Parágrafo 6º. Voltando o processo à sessão, será reaberta a discussão e retomada a votação, dando-se a palavra, pela ordem, a quem tenha pedido vista. Parágrafo 7º. A vista poderá se dar em mesa, durante a sessão, ficando a discussão da matéria suspensa até seu pronunciamento. Parágrafo 8º. Ainda na fase de discussão, qualquer conselheiro ou auditor convocado poderá antecipar seu voto, quando houver pedido de vista. Parágrafo 9º. Caso o pedido de vista haja sido feito por auditor convocado, caberá a este votar no lugar do conselheiro substituído, mesmo que cessada a convocação. Parágrafo 10. Na hipótese de o relator deixar de ser membro do tribunal durante o prazo do pedido de vista, o revisor submeterá o processo à deliberação do colegiado. Artigo 99.
A discussão poderá ser adiada, por prazo não superior a 30 dias, com base em proposta do presidente, de conselheiro ou de auditor convocado. Artigo 100. Apresentado o processo pelo relator e não mais havendo quem queira discutir a matéria, o presidente encerrará a fase de discussão e abrirá, a seguir, a fase de votação. Artigo 101. Versando a matéria questões diferentes, mas conexas, o presidente poderá submeter cada uma delas à discussão e votação em separado. Artigo 102. As questões preliminares ou prejudiciais serão decididas antes do julgamento ou da apreciação de mérito proposta pelo relator. Parágrafo 1º. Levantada preliminar ou prejudicial, dar-se-á a palavra ao Ministério Público, para que sobre ela se pronuncie. Parágrafo 2º. Versando a preliminar ou prejudicial sobre irregularidade sanável, o tribunal poderá converter o julgamento em diligência. Parágrafo 3º. Rejeitada a preliminar ou prejudicial, proceder-se-á à discussão e votação do mérito, delas participando, inclusive, os conselheiros vencidos nas preliminares e prejudiciais. Artigo 103. Concluída a discussão, o presidente encaminhará a votação, iniciada com o voto do relator, colhendo-se, em seguida, os dos demais conselheiros, na ordem decrescente de antiguidade. Parágrafo 1º. Nenhum conselheiro ou auditor convocado presente à sessão poderá deixar de votar, salvo se declarar impedimento ou suspeição. Parágrafo 2º. Não poderá, ainda, participar da votação o conselheiro ou auditor convocado para substituí-lo quando um deles já houver proferido seu voto. Parágrafo 3º. Tendo votado o relator, qualquer conselheiro poderá requerer reunião em conselho, para melhor informar-se da matéria, a qual acontecerá em sala própria, onde só poderão permanecer os conselheiros, auditores e representante do Ministério Público. Artigo 104. Na fase de votação, o julgamento ou apreciação será suspenso quando houver pedido de vista solicitado por conselheiro ou auditor convocado, que passará a funcionar como revisor, sem prejuízo de que os demais conselheiros e auditores convocados profiram seus votos na mesma sessão, desde que se declarem habilitados. Parágrafo 1º. Ao dar prosseguimento à votação, serão computados os votos já proferidos pelos conselheiros ou auditores convocados, ainda que não compareçam ou hajam deixado o exercício do cargo, cabendo ao presidente esclarecer a matéria e apresentar o resumo da votação até então procedida. Parágrafo 2º. O relator, os conselheiros ou os auditores convocados que já tenham proferido seus votos poderão modificá-los até a conclusão da apreciação e julgamento do processo. Artigo 105. O conselheiro que estiver presente à sessão apenas na fase de votação e declarar-se habilitado a dela participar poderá fazê-lo. Artigo 106. Caberá ao presidente ou ao conselheiro que estiver na presidência do plenário proferir voto de desempate. Artigo 107. Encerrada a votação, o presidente proclamará o resultado, que poderá ser por: Inciso 1. Unanimidade. Inciso 2. Maioria, ou terceira, desempate do presidente. Artigo 108. Quando forem apresentadas mais de duas propostas de mérito, dar-se-á a apuração mediante votações sucessivas, das quais participarão todos os conselheiros e auditores convocados que participaram da fase de discussão, observando-se o seguinte procedimento. Inciso 1. Será, desde logo, declarada vencedora a proposta de mérito que superar, em número de votos, a soma dos votos das demais propostas. Inciso 2. Não ocorrendo a hipótese prevista no inciso anterior, elimina-se a proposta menos votada entre elas e submetem-se à votação as propostas que obtiverem os maiores números de votos. Parágrafo único. Havendo duas ou mais propostas com o mesmo número de votos, serão colocadas inicialmente em votação as duas propostas que mais se assemelhem, observando-se, a seguir, o disposto no inciso 2 do caput deste artigo. Artigo 109. O conselheiro poderá modificar seu voto antes de proclamado pelo presidente o resultado da votação. Artigo 110. O conselheiro poderá pedir o reexame de processo julgado na mesma sessão e com o mesmo quórum. Artigo 111. O conselheiro poderá fazer declaração de voto, requerendo que conste da ata, sucintamente ou por extenso, para o que a oferecerá por escrito, no prazo de 24 horas. Parágrafo 1º. Se protestar porque sua declaração de voto conste do acórdão ou decisão do tribunal, o conselheiro deverá apresentá-la no prazo previsto no caput deste artigo. Parágrafo 2º. As declarações de voto recebidas fora do prazo, ou sem protesto prévio, serão apenas juntadas aos autos. Artigo 112.
Por proposta de conselheiro, de auditor ou de representante do Ministério Público, o tribunal poderá: Inciso 1. Determinar a supressão, nas peças processuais, de palavras ou expressões desrespeitosas ou descorteses, incompatíveis com o tratamento devido ao tribunal e às autoridades públicas em geral. Inciso 2. Mandar retirar dos autos as peças consideradas, em seu conjunto, nas condições definidas no inciso anterior. Artigo 113. O relator poderá submeter ao plenário, mediante relação ou demonstrativo, os processos que não envolvam a apreciação de matéria nova ou complexa, desde que o voto ou a proposta de decisão esteja de acordo com a instrução e, se houver, o parecer do Ministério Público, concluindo, sem divergência, pela legalidade ou regularidade da matéria em exame, ou a adoção de medidas saneadoras. Parágrafo 1º. O relator poderá ainda incluir em relação ou demonstrativo processo com pronunciamentos divergentes, nos casos em que houver entendimento prévio do plenário permitindo tal inclusão. Parágrafo 2º. Qualquer conselheiro ou representante do Ministério Público poderá requerer destaque de processo relacionado, para deliberação em separado. Artigo 114. Esgotada a ordem de trabalho, o presidente declarará encerrada a sessão. Artigo 115. As atas serão lavradas pelo secretário das sessões, e delas deverão constar: Inciso 1. O número de ordem, natureza da sessão, dia, mês e ano, bem como a hora da abertura e do encerramento. Inciso 2. O nome do conselheiro que presidiu a sessão e do secretário. Inciso 3. Os nomes dos conselheiros, auditores e representante do Ministério Público presentes. Inciso 4. Os nomes dos conselheiros em exercício que estiverem ausentes. Inciso 5. As demais ocorrências, indicando-se, quanto aos processos. Alínea A. O número, o nome da parte e outros dados necessários à identificação. Alínea B. O nome do relator. Alínea C. A decisão interlocutória ou definitiva, com a indicação dos votos vencidos, na preliminar, se houver, e no mérito. Alínea D. A designação do conselheiro autor do voto vencedor. Alínea E. Os pedidos de vista. Alínea F. As declarações de voto oferecidas e os pareceres do Ministério Público, se houver, necessários ao perfeito conhecimento da matéria. Parágrafo 1º. As decisões serão lavradas e subscritas nos autos pelo secretário das sessões e assinadas pelo presidente, com base no voto condutor da decisão proferida. Parágrafo 2º. As atas das sessões ordinárias, extraordinárias e especiais serão publicadas na íntegra, e as reservadas, por extrato, sem ônus, no Diário Oficial do Distrito Federal e no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal, e as das sessões administrativas no Boletim Interno, ressalvada a manutenção do sigilo de informações nos termos da lei. Parágrafo 3º. Quando o tribunal deliberar, em sessão reservada, pelo levantamento do sigilo de processo, a deliberação e, se for o caso, o relatório e voto em que se fundamentar constarão da respectiva ata a ser publicada, a qual identificará ainda os outros processos examinados, bem como o número das decisões neles proferidas, mantendo-se, conforme a preservação dos direitos individuais e o interesse público o exigirem, o sigilo das demais informações. Capítulo 5. Das pautas do plenário. Artigo 116. As pautas de processos passíveis de apreciação e julgamento nas sessões ordinárias, extraordinárias, administrativas e reservadas serão organizadas pela Secretaria das Sessões, sob a supervisão do presidente do Tribunal, observadas a ordem de antiguidade dos relatores e a forma de apreciação dos processos. Parágrafo 1º. Até às 14 horas do terceiro dia útil anterior à realização da respectiva sessão, os gabinetes dos relatores deverão fornecer à unidade referida no caput, preferencialmente mediante sistema informatizado, as informações relativas aos processos que constituirão a pauta do relator, observadas a forma de apreciação, por demonstrativo ou oral. Parágrafo 2º. As pautas das sessões serão disponibilizadas pela unidade referida no caput, preferencialmente em meio eletrônico, no terceiro dia útil antecedente às sessões, aos gabinetes dos conselheiros, dos auditores e do representante do Ministério Público junto ao Tribunal. Parágrafo 3º. As pautas das sessões serão divulgadas no segundo dia útil antes da sessão, mediante a fixação em local próprio e acessível do edifício sede do Tribunal, a publicação nos órgãos oficiais e a disponibilização no portal do TCDF na internet. Parágrafo 4º.
A divulgação da pauta ou de seu aditamento no portal do TCDF na internet e em excerto do Boletim do Tribunal de Contas do Distrito Federal, com antecedência de até 48 horas da sessão, suprirá a ausência de publicação nos órgãos oficiais. Parágrafo 5º. Prescinde de publicação em órgão oficial a inclusão em pauta de processos. Inciso 1. Que visem a remessa a unidades do Tribunal e ao Ministério Público junto ao TCDF. Inciso 2. Que determine medida cautelar urgente, justificadoras de sua adoção sem prévio estabelecimento do contraditório, inaudita altera pars. Inciso 3. De natureza administrativa que digam respeito à direção, organização e propostas de trabalho do Tribunal. Inciso 4. Relativos a embargos declaratórios ou agravo. Inciso 5. De natureza urgente, justificada pelo relator. Parágrafo 6º. A pauta de processos deverá ser elaborada conforme modelo próprio. Parágrafo 7º. Os processos constantes da pauta que não forem julgados na sessão permanecerão em pauta, independentemente de nova publicação, conservada a mesma ordem, com preferência sobre os demais, ressalvadas as hipóteses constantes do parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 8º. A critério do plenário ou da presidência do tribunal, poderá ser bloqueada a inclusão de processos em pauta já remetida à publicação. Se este conteúdo foi útil para seus estudos, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Deixe nos comentários a lei que gostaria de ver no nosso canal. Até a próxima leitura.